Olá, seja bem-vindo ao Em Pauta de hoje, que vai levantar discussões sobre cotas raciais, ou melhor, reservas aí na educação e também na política brasileira. Comigo aqui no estúdio da TV Universitária, Elvésio Cunha, coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros em Ações Afirmativas da UFO, Alex Vinícius Dias, presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da UAB de Uberlândia, e também Edilson Gracioli, professor de Ciências Políticas e Sociologia da UFO. Bom, recentemente a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta de emenda constitucional, no caso, que é a PEC, que estabelece aí a reserva de vagas na própria casa, nas assembleias legislativas e também para parlamentares de origem negra. Se aprovada, pessoas negras terão reservas de cotas para deputado estadual e federal. Mas para alterar a Constituição, a proposta precisa ser aprovada em 2 votações. Edilson, isso muda o cenário da política brasileira? A política brasileira é muito mais ampla do que as instituições políticas. Então, é preciso ter muito cuidado com esse fetiche das instituições, porque a política é mais ampla do que o próprio Estado. Trata-se de uma dimensão, né, de conceber que o parlamento deva ser mais, digamos, representativo do ponto de vista étnico. Alguns trabalham com categoria racial, não é o meu caso, em relação àquilo que é a sociedade brasileira. Então, se isso for aprovado, de alguma forma você tem uma alteração no espectro, né, que a sociedade terá representado nos órgãos de representação política, que são os parlamentos. Eu, pessoalmente, tenho uma postura muito crítica a essa política de reservas de vagas. Eu entendo que não se pode negar a existência de racismo secularmente no Brasil, isso é evidente. Quem dá aula nas universidades, por exemplo, sabe que o espectro da tez, da cor da pele, não tem nada a ver com o que existe na sociedade brasileira. Entretanto, eu entendo que você pode enfrentar certas consequências trágicas, inadmissíveis, injustas. O preconceito racial é tudo isso. Mas você deve enfrentar isso enfrentando as causas, e não num patamar de, digamos, induzir alteração em certos espaços e instituições, quando o processo é molecular. A universidade não tem responsabilidade nas causas históricas do preconceito racial, né? Basta dizer que você tem o eleitorado, ele é majoritariamente composto por indivíduos negros e pardos. E esse recorte importante na sociedade não se expressa no parlamento. Eu diria com muita tranquilidade que a representação política é mais ampla do que a questão étnica. Eu me sinto muito mais contemplado, para dar um exemplo concreto, no senador Paulo Paim, que é negro, do que por muitos indivíduos da minha cor de pele. Então a questão étnica não é a única determinação no campo da representação política. Acho que de início era isso que eu gostaria de colocar. Mas por que hoje a classe negra tem pouca representatividade na política? No caso, somente então, hoje o prefeito de Aracaju. O conceito de classe é muito preciso, ele não se aplica à questão étnica, né? Classe é uma coisa, etnia é outra coisa, e elas se cruzam em algum momento. São processos externos às instituições políticas, externos à universidade. Isso tem a ver com toda uma formação social brasileira. O Brasil se insere na constituição do capitalismo dentro do sistema colonial, né? Aqui se lançou mão da força de trabalho escravo, no que a escravidão teve de moderno. Você tem toda uma estrutura de preconceito. Você tem um cruzamento entre desigualdade socioeconômica e a questão étnica. Majoritariamente, os jovens vítimas de crime, né, de violência letal, fatal, majoritariamente eles são negros, da periferia, desempregados. Você tem um processo muito amplo, muito anterior, né? Então, toda política é afirmativa de alguma visão do mundo. A expressão políticas afirmativas, em geral, está vinculada a essas propostas, mas você pode afirmar uma série de valores por meio de ações políticas, né? Alex, como que você encara, no caso, essa questão da mudança e uma proposta que pode mudar, aí, no caso, até a democracia? A primeira coisa que acontece
não indica que, se nós tivermos políticos negros, nós vamos ter políticas voltadas para negro. Então, na verdade, o que nós queremos? Embora sempre buscando a presença e a representatividade do negro em todos os espaços, até mesmo pelo fato que o negro é tratado como políticas de minoria. Mas hoje o negro representa 50,7% da população brasileira, conforme o IBGE. Então, ou seja, na verdade, mais do que a representatividade, hoje nós precisamos de pessoas realmente compromissadas com políticas voltadas para a inclusão do negro na sociedade. Isto que é importante. Vão partir do pressuposto que, há 10, 15 anos atrás, o negro representava 3% nas universidades. Outro lugar que é muito... que fica fora do enfoque, quando nós vamos falar, são as instituições bancárias, que hoje representa 2% da presença do negro nos seus cargos. Agora, negro incomoda quando sai do seu lugar. Agora, você vai ver o negro como segurança, como serviços gerais nas instituições bancárias, mas nos cargos elevados dos bancos, você ainda não vê a presença do negro. Então, nós precisamos de políticas voltadas, políticas afirmativas voltadas para inclusão do negro, para combater a discriminação, o preconceito e as intolerâncias. São políticas voltadas nessa situação. Porque não adianta você ter negros dentro das assembleias se você não fizer políticas voltadas para a população negra. É o caso que a gente estava conversando do prefeito de Aracaju, né? Somente um prefeito hoje de capital é negro. Mas, como você mesmo disse, o poder é branco. Por que isso acontece? A maioria ainda dita as regras. Mas nós temos essa dificuldade. O nosso prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado, ele se intitula como um prefeito negro. Ele está fazendo políticas voltadas para a comunidade negra e está fazendo políticas voltadas para a classe mais pobre e miserável de Uberlândia. Isso representa que 70% do negro será beneficiado com essas políticas, mas ele vai encontrar dificuldade. Então, por isso que a gente pede para as pessoas apoiarem ações afirmativas políticas, porque a primeira coisa que as pessoas jogam é o conflito na sociedade entre brancos e negros. Para que alguém consiga alguma coisa, alguém está perdendo alguma coisa. E, na verdade, não é isso. Nós queremos simplesmente a ascensão de pessoas que estão na parte de baixo da base, para que ela se posicione numa fase melhorada. E isso vai incidir em melhoria da qualidade de vida, vai incidir em dignidade da pessoa humana, vai incidir no aumento da expectativa de vida da população negra. Então, são vários aspectos, mas principalmente vai incidir no aspecto de bem-estar. O mundo vai ficar mais fraterno, o mundo vai ficar mais justo. É isso que nós buscamos, um mundo mais justo, mais fraterno, um mundo com menos desigualdade. Elvésio, como que você enxerga essa proposta? Eu acho que, inicialmente, o mais importante vamos dizer assim, dar uma noção de como é que funciona, né, como é que está estabelecida essa questão da PEC em relação a essa reserva de vagas especificamente para a população negra no parlamento. A PEC ela faz a previsão da reserva na Câmara, né, dos Deputados e nas Assembleias Legislativas. Por que no Senado não há previsão? Porque, na verdade, a Câmara, no caso do nosso sistema bicameral, ela traz a representação do povo, enquanto que o Senado traz a representação do Estado. Por isso que, no caso especificamente do Senado, todos os estados têm o mesmo número de senadores, independentemente da população que eles tenham, diferentemente, por exemplo, da Câmara, que aí vai trazer proporcionalmente ao número de habitantes. Então, por exemplo, o Distrito Federal tem 8 deputados federais, o Estado de São Paulo vai ter mais de 50 deputados federais. Então, isso vai se dar de forma proporcional. Então, essa previsão
da PEC, e isso é importante salientar e esclarecer, que ela está ligada à Câmara dos Deputados e às assembleias. Bom, o critério que foi usado, né, através do projeto é que 2/3, né, da população, né, de acordo com o percentual que o IBGE traz da população negra especificamente, é que vai prever essa reserva. Então vamos supor que você tem uma região que tenha 30% da população declarada parda ou preta, porque também isso é uma impropriedade que muitas vezes tem sido cometida pela mídia, porque fala assim, reserva de vagas ou cotas para negros e pardos. Na verdade, os negros, de acordo com o IBGE, eles vão fazer, né, a previsão dos pretos e dos pardos. Então, na verdade, os negros, eles são, vamos dizer, ele vai fazer a junção, né, desses dois grupos que a gente pode chamar de étnicos, aí no caso, que estão ligados à população negra. Então, essa reserva ela está ligada, ela vai ser a previsão de 2/3, né, do percentual. Então, vamos supor, se eu tenho um estado que tem direito a 9 deputados federais e ele tem 30% de população negra, teoricamente essa reserva teria que ser de 2 vagas. No caso do Congresso Nacional, a previsão, de acordo com o censo do IBGE a nível de país, do Brasil, seria de 173 deputados. Essa questão da reserva, na verdade, ela foi, vamos dizer assim, o CERN começa com a discussão das cotas, né, nas universidades, primeiro no estado do Rio de Janeiro, depois nas universidades federais e públicas de uma forma geral. Só que essa discussão, vou dizer assim, ela começa dessa forma e ela chega no Supremo Tribunal assim, né, discutindo a questão da reserva de vagas na Universidade de Brasília. O que ocorre é o quê? É que a decisão do Supremo Tribunal Federal, quando ela declara a constitucionalidade das cotas, no caso lá da Universidade de Brasília, na verdade ela se torna, uma decisão que ela não é simplesmente para manifestar a respeito tão somente da reserva de vagas nas universidades. Ela tem um outro objetivo. Né? O objetivo, na verdade, é declarar a constitucionalidade da reserva de vagas de uma forma geral, né, para todos os espaços em que seja necessário políticas de ações afirmativas para, aí especificamente, no caso, os negros e os indígenas. Eu concordo com o professor Edilson que a questão, por exemplo, da reserva de vagas, né, no caso das cotas, elas não vão resolver um problema de base. Né, elas não vão resolver o problema, por exemplo, da população brasileira, da população negra brasileira. Mas uma das concepções que existe em relação à questão das ações afirmativas é justamente o quê? Que elas são políticas, que elas têm um significado de mudança de paradigma. Né, a partir do momento que eu trago reserva de espaços, né, para os negros especificamente, ou para os indígenas, ou para outros, né, grupos vulneráveis, porque a gente tem reserva, por exemplo, no caso das mulheres. Hoje a gente tem uma reserva de 30% para inscrição de candidatos, não para mulheres, efetivamente, com vagas de deputados, seja nas Assembleias Legislativas ou no Congresso, na Câmara dos Deputados. Então a gente já tem políticas, por exemplo, no campo eleitoral nesse sentido. No caso especificamente da PEC, ela vai trazer o quê? Porque ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, ainda vai ser nomeada uma comissão, né, pelo presidente da Câmara para poder, né, finalizar o projeto e aí se remeter para a dupla votação, né, na Câmara e também no Senado. Então, na realidade, a primeira coisa é dizer que, porque assim, de uma forma que está sendo divulgada muitas vezes, é que a coisa já está decidida, ela não está decidida. E essa reserva, como eu estava falando, ela tem essa função de paradigma, por quê? Porque ela, na realidade, ela vai demonstrar o quê? Que o negro, né, ele é capaz de ocupar espaços que antes ele não ocupava. No caso, por exemplo, nos Estados Unidos usa-se um termo chamado glass ceiling, né, que tem a função de quê? Né? Basicamente a ideia é que determinados grupos não teriam condição de ocupar determinados espaços. Então, essas políticas, por exemplo, de ações afirmativas, elas, no caso especificamente dos Estados Unidos, elas romperam com essa ideia de que os negros e as mulheres não poderiam ocupar espaços de poder. Então, é importante as políticas de ações afirmativas, não no sentido de que elas vão resolver todo o problema da população negra do país, mas elas têm essa função de paradigma, por quê? Porque elas vão mostrar que os negros efetivamente podem cumprir esse papel.
Então, por exemplo, a presença, no caso não foi uma reserva de vagas, mas a presença, por exemplo, do ministro Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal e como presidente, isso é uma demonstração clara de que o negro efetivamente ele tem essa condição. Então, quer dizer, só que, na verdade, essas políticas, além da reserva de vagas, você tem outras questões que têm que ser estabelecidas. Porque você tem outras políticas, por exemplo, a nível educacional, como a questão da efetiva implementação das leis 10.639 e 11.645, né, que trata da história da África e indígena e da cultura africana e indígena no Brasil, porque elas mudam o quê? Elas vão mudar uma concepção, uma visão de mundo. Né? Hoje as pessoas elas têm uma educação, né, fundamentalmente, vamos dizer, quase que exclusivamente eurocêntrica. Quer dizer, a Europa é o centro do conhecimento, a Europa é o centro da produção do pensamento, como se na África, durante todo esse tempo, a única coisa que ela produziu para o mundo foi escravos. Então, essa é uma ideia inicial em relação a essa questão das ações afirmativas, aí, no caso da reserva para os espaços aí de decisão, que é a Câmara e as Assembleias Legislativas. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo e eu volto já com mais informações sobre esse assunto aqui no Em Pauta. Até já. Há 18 anos, o IBCC iniciou a campanha do câncer de mama no alvo da moda. E eu logo me juntei à causa. Mãe, você e eu. Em 18 anos, o IBCC cresceu bastante. Visite um mastologista anualmente e faça os exames de rotina. Quanto mais cedo o câncer for descoberto, maiores são as chances de cura. Junte-se a essa causa. Ou compre os produtos com o alvo azul. O câncer de mama no alvo da moda. Essa luta dura uma vida inteira. A parceria Cultura e Educação vai fazer da escola pública um lugar de encontro, criação e circulação da diversidade da cultura brasileira. O artista é um excelente educador. Através da arte, ele provoca um despertar. Você pode usar da arte como elemento pedagógico. O artista, o mestre de capoeira, o coquista, o cordel, o sambador, todos podem ser um bom educador. Você que é artista, ponto de cultura, museu, arte educador, agora pode desenvolver um projeto cultural em parceria com a escola pública. Apresente sua ideia no Mais Cultura nas Escolas. Eu acho que a gente aprende com o corpo, a gente aprende fazendo, a gente aprende experimentando. E as artes, elas fazem isso. Participe do programa Mais Cultura nas Escolas. Construa seu projeto com uma escola parceira. Acesse o portal do MEC. Ministério da Educação. Governo Federal. No teatro, eu posso viver vários personagens, ser pessoas diferentes. Mas as minhas digitais nunca mudam. Por isso, na hora de votar, ninguém pode se passar por mim. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria. Informe-se no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Olá, voltamos à edição do Em Pauta de hoje, que aborda mais informações sobre cotas raciais na educação e também na política brasileira. Bom, Edilson, a respeito da PEC aí, que foi aprovada, né, a constitucionalidade dela na Câmara dos Deputados, você acredita que, caso ela seja aprovada em 2 votações aí, isso pode causar um choque na democracia brasileira ou não? Olha, a democracia política ela é insuficiente para efetivamente uma sociedade ser democrática. Isso desde Rousseau se sabe isso. Rousseau dizia uma sociedade com profundas desigualdades socioeconômicas, e a questão do preconceito racial é uma delas, não pode ser efetivamente democrática. Se nós pegarmos, por exemplo, a composição da Câmara dos Deputados, ela tem 513 deputados. Cerca de 250 são agronegocistas ou eleitos pelo lobby dos agronegocistas. Mais ou menos 100 compõem o universo dos proprietários de escolas particulares ou eleitos pelo lobby desses empresários da educação. Então nós temos praticamente 50% da Câmara dos Deputados constituída por frações específicas do capital. O capital agronegocista e o capital do negócio da década, que é a educação particular. Essa questão não será alterada por reservas de vagas para a questão étnica. Não será. Então eu diria que ela representa, eu reconheço isso, ela representa a visibilidade de um preconceito secular no Brasil.
Ela é importante desse ponto de vista. Você acredita mas que ela é distancia? limitadíssima para enfrentar aquilo que para mim são questões substantivas. No Brasil isso é muito pouco visível, por isso que o Alex corretamente disse, olha, não tem altos executivos negros nos bancos. Claro, também não tem pobres brancos como altos executivos, porque eles não são proprietários nem gestores do capital financeiro. É que, para mim, a questão substantiva de fundo não é a étnica. É o conjunto das relações dos grupos, das classes em relação aos meios de produção. A propriedade dos meios de produção. Esse enfrentamento nós não podemos esperar das instituições políticas. Ele é um enfrentamento que, se vier, virá de um processo de baixo para cima. Né? É porque nós temos também a tendência a focar especificamente a dimensão do Estado, do governo e dos demais elementos do sistema estatal. Mas essas assimetrias, repito, socioeconômicas, dentre as quais a de natureza étnica é uma delas, e para mim não é a mais importante, essas assimetrias não são fenômenos do Estado. Estão presentes no Estado porque estão enraizados na sociedade civil. O Estado é o ordenamento da sociedade civil. E para que não pare nenhuma dúvida, eu quero dizer que eu sou afrodescendente. Meu avô era negro. Não é? Provavelmente ele foi barrado em alguns acessos. Eu, por não ter a tez dele, não fui. Não é? Olha só. Eu vejo a respeito aí dessa questão da política, né, da PEC poder causar um choque na democracia. Você acredita que se houvesse mais incentivos ou mesmo políticas implementadas na questão da educação, poderia mudar esse cenário? Não, indiscutivelmente. Né? Hoje, por exemplo, quando a gente fala da questão por exemplo, da reserva de vagas nas universidades, sempre, né, um dos argumentos que são colocados, né, questionando essa questão da reserva nas universidades públicas é que, ao invés de fazer isso, né, no âmbito da universidade, vamos dizer assim, que é o topo, né, da formação do indivíduo, essa transformação ela deveria ocorrer a nível da educação, né, fundamental e média, na educação básica, que, né, vamos dizer assim, traria a competitividade para as pessoas, por exemplo, negras e indígenas nos espaços, né, universitários, por exemplo. Eu concordo plenamente que a transformação ela tem que acontecer na educação de base. O que ocorre é que essa discussão, né, esse discurso de transformação, de necessidade de transformação, ele vem de longa data e na realidade, ele acaba se sujeitando, né, às idas e vindas de governos que vão se sucedendo, né, que, na verdade, como também o professor Edilson já colocou, eles atendem muito mais, né, fundamentalmente, interesses de grupos econômicos, né, que detêm vamos dizer assim, o poder na sociedade, mas até a questão principal é até qual momento, né, nós vamos ter que sujeitar necessariamente a população negra, né, e indígena, deixá-las afastadas desse espaço, porque elas, predominantemente, elas são, né, pobres, dos espaços, por exemplo, das universidades. Quer dizer, a Universidade Federal de Uberlândia, né, ao longo da sua história, hegemonicamente, ela teve alunos brancos. Então, quer dizer, a partir não significa, mas também tem negros dentro da universidade? Tem. Mas se a gente for verificar ao nível de proporção da população, aquela que se declara no IBGE e aquela que está efetivamente dentro da universidade, nós vamos ver que tem vamos dizer assim, uma divergência muito grande, né, de dados e até mesmo comparativamente de números. Indiscutivelmente, tem que se fazer uma transformação, mas até qual momento nós vamos sujeitar a população negra ao que? Aguardar essa provável ou improvável transformação na educação, que hoje a gente vê claramente em vários governos, né, seja estaduais e mesmo no governo federal, que tem se preocupado muito mais com a questão de números do que, na verdade, com a questão da qualidade da educação. A questão é colocar, eu tenho, sei lá, 95% das crianças na idade de 6 a 14 anos, por exemplo, na escola. Como se essa inserção desse número de indivíduos dentro da escola fosse garantia de efetiva educação. O simples fato de estar na escola não é educar. Acho que a criança está aprendendo. Ela está aprendendo e está sendo educada. Porque aprendendo, né, os conteúdos são, entre aspas, jogados, né, no estudante. Mas a efetiva educação, essa não se dá na escola e não tem se dado na escola.
Então, não adianta a gente pensar que vai se resolver, né? Primeiro resolvemos esse problema, depois resolvemos. Agora, a questão, no caso dos espaços de poder, igual o Congresso Nacional, no caso a Câmara, e as Assembleias Legislativas, a gente sabe que isso vai, né, que não necessariamente significa uma mudança de paradigma no sentido de concepção e de votação, né, que predominantemente vai se beneficiar essas populações. Né? Isso, na verdade, é uma experiência que necessariamente o país vai ter que passar para saber, né, quais serão os seus resultados. Nós vamos para as considerações finais. Alex, como mudar isso, essa questão de preconceito que ainda existe, essa questão da desigualdade racial? Na verdade, nós temos que explicar que a PEC é um projeto de emenda à Constituição e a CCJ é uma comissão de Constituição e Justiça. Isso toda casa tem, tanto a Câmara de Vereadores, quanto a Assembleia Legislativa, quanto a Câmara Federal. Então, o primeiro passo é passar por esta comissão para ver a análise legal dos projetos, que é a sua constitucionalidade ou não. Está dado aí, pelo menos, o primeiro passo. É claro que ficaríamos muito felizes de ver essa representatividade do negro, mas nós esbarramos também no aspecto da representatividade, porque ele está ligado a uma parte financeira, dos empreendimentos financeiros, né? Ou seja, do financiamento das campanhas políticas. E como eu falei, o negro ainda representa a classe mais pobre, né, do país. Então, está dado aí o primeiro passo de nós vermos a representatividade, né, do negro nas Assembleias Legislativas e na Câmara Federal. Mas nós queremos que quem esteja lá hoje, ou quem está lá hoje, que ele faça políticas afirmativas. Isto é importante. E fazendo essas políticas afirmativas, a representatividade, ou o negro ocupando esse espaço, será o reflexo dessas ações afirmativas. E, com certeza, visando sempre um mundo melhor. E está aí, então, a forma de nós falarmos o combate ao racismo, preconceito, à discriminação e às intolerâncias é muito importante para um mundo melhor. Concorda, Edilson? Com objetivo, sim. As divergências são quanto aos meios utilizados para tanto. Né? E esse é um debate que precisa de mais espaço para ser aprofundado. Demanda mais tempo. Demanda mais tempo. Ok, obrigada pela participação de todos, obrigada pela sua companhia. O Em Pauta fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Eu te espero. Até lá!